mensurar a dor e o estrago que uma mãe sofre quando dá perda de um filho pela violência. Eu que tanto eduquei que a autoridade tinha que se respeitar, mas naquele momento aqueles que tinham o dever de proteger meu filho foi que tiraram a vida dele. Quando eu vi assim ele caído ali, tu pede para Deus, tu pede para todos os santos, tu invoca tudo. Eu digo assim que eu fui do céu pro inferno. A gente está preparado para enterrar os pais da gente. Enterrar um filho é muito difícil. Eles crivaram o carro do meu filho de balas. Foram mais de 50 tiros. Antes do meu filho morrer, ele gritava dizendo que ele era refém, botava a mão para fora segurando só um volante. Mas não teve chance. Estava chegando em casa, né, que ele estava conversando com a esposa dele no telefone, esperando o troco que ele tinha comprado, um refrigerante para lanchar. Um bandido disfarçado de policial tinha abordado ele, botou a arma na cabeça dele. E logo em seguida chegaram os policiais que tinham abordado esse meliante. Aí começou a perseguição quando chegou na esquina da Almirante Barroso, que é a avenida principal aqui da cidade. Aí começaram atirando já no carro, que entrou na Vilé e já pegou a 1º de dezembro contramão, só obedecendo às ordens do meliante. E as viaturas, já duas, antes era uma, já eram 2 viaturas, só atirando. Foi quando o carro dele, ele pegou já baleado na cabeça, e o carro não teve força, o carro foi parando e deu de frente com uma Ranger, uma outra viatura que vinha no final da João Paulo II. Chegamos lá na loteria, não tinha ninguém, realmente tinha uma outra pessoa pagando e pagamos a conta de luz, depois ficamos vendo a questão do IPTU, que eu não me percebi que a pessoa que trabalhava dentro da loteria saiu para arrumar uma caneta. Eu nem me dei conta disso. Eu já vi o assassino do Maico, né, no caso que é o de nome Bernardo, passando por trás de mim, já com a arma, dizendo que perdeu, que era um assalto. E o Maico só olhou para mim e disse assim: te esconde. O assassino Bernardo encostou a arma na cabeça dele e deu um tiro. A gente, quando passa por uma situação dessa, a gente faz muitas perguntas para Deus. Por que eu? Por que comigo? E a resposta veio, acho que nos meus ouvidos vieram: não, você tem que continuar lutando, isso aí é uma missão. Nesse tempo, entre a morte do Maico e a audiência, a única coisa que eu pensava, meu único sentimento era só um: que eu queria que acontecesse a condenação. Eu ia todos os dias, sem exceção, ao fórum. Todos os dias. Quando eu não ia para o fórum, eu ia para a promotoria. Tem uma série de documentos que tem de estar em dias. Tem, por exemplo, no meu caso, tinha a questão de filmagem, de umas outras coisas. Então, assim, a gente tem de realmente acompanhar. Tu tem de estar ali incansavelmente. Porque se tu não tiveres, os processos vão se arrastando, sim. Quando eu comecei justamente a bater na porta da justiça, que eu comecei a sentir aquelas dificuldades, eu disse: agora é o momento. Eu tenho que reagir de uma outra forma. E agora nós estamos indo nos órgãos que nós mandamos ofício, que são nossos apoiadores, para confirmar, né, o apoio que eles vão dar.
Estamos agora chegando aqui no Ministério Público, né? Vamos tentar falar com o Procurador-Geral para tentar, né, conseguir o que nós queremos, né? É uma luta solitária, mas você se empodera tanto, o amor, aquela causa, aquilo que tu perdeste, tu fica assim sem medo, você perde um pouco medo das coisas. Então eu queria ampliar essa luta, que ela chegasse mais rapidamente a toda a sociedade. Colocava uma mesinha dessas que fecham assim, né? A banquinha, as cadeiras também dessas que fecham, que dava direitinho num carro pequeno. E chegava lá 8 horas, 9 horas, espalhava um banner, né, pedindo justiça. E colocava a banquinha, um livro de assinatura para quem quisesse assinar, né? Colocava o apelo daquela situação, né? Eu estou de acordo com justiça para Carlos Gustavo, colocava o tema e as pessoas iam assinando. Eu cheguei a conseguir assim uns 50, 100 metros só de assinaturas. Um ano depois que eu estava na praça sozinha, lá fazendo aquele meu trabalho, outras vítimas, pessoas que estavam na mesma condição que eu, começaram a se aproximar de mim. E aquela notícia começou a se espalhar. Aí começamos a ter aquelas articulações. Eu ainda não era movida, eram só as famílias que se juntavam, né? Então nós já tínhamos umas 6 famílias ali. Depois foi crescendo para 10 e hoje nós temos um cadastro de umas 300 famílias. Essa retirada brusca é muito difícil de se lidar. É como se você pisca e de repente aquilo não está mais lá. Aquilo foi tirado de ti. Então esse vazio é muito difícil de lidar. E dentro desse sentimento de dor, tu começa a ir vendo as dores das outras pessoas e tentando acalmar a tua. A dor parece que ela vai assim, sendo dividida, sabe? Porque chega uma pessoa, você vai se fortalecendo. Chega um ponto que você está fortalecida, você já passa essa força para o outro. Eu só digo para cada mãe, para cada pai que entra nesse grupo, essa dor nunca vai diminuir. A cada dia ela só aumenta. Cada dia você sente falta, cada dia você lembra de um detalhe e tem dia que vem os mínimos dos detalhes das pessoas que a gente perdeu. E as fatalidades, ninguém aceita perder alguém da maneira que a gente perde, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Sou a Andrelina, a mãe do Bruno Abbe, né? O caso dele foi tudo resolvido, julgados, condenados. 41, 42 anos, já tiveram até redução de pena, mas estão presos. E hoje eu poderia estar lá em casa, mas eu estou aqui. Então, no dia que o caso de vocês tiver já também uma solução, mas permaneçam no movimento, dando apoio às outras famílias. Eu procurei o Movida primeiro para apoio mesmo psicológico, para orientação, né? A gente tem acesso para falar até mesmo com os promotores. Isso é interessante, assim, porque a gente sozinho parece assim, que as coisas é muito difícil quando a gente está sozinho. A gente não consegue, não sabe o caminho, fica meio perdido quando acontece um caso desse na família da gente. O cuidar, a gente cuida não só com a pessoa viva do nosso lado. Quando a gente luta, quando a gente vai para frente de um fórum pedir justiça, quando a gente faz uma caminhada, nós estamos demonstrando o nosso amor por aquela pessoa que se foi. E eu aprendi a demonstrar o meu amor pelo Maico nessa luta por justiça. Me aproximei do Movida através da promotora Rosana Cordovil e do delegado Eduardo Rolo, do caso que investigou a morte do meu filho. Eu já disse várias vezes, eu perdi um filho, mas ganhei uma família. Foi bem acolhida e até agora, tudo que eu preciso, estão me dando um maior apoio. A gente escuta a história de cada um, né? E a gente luta, vai em busca, né, da justiça. E é isso que nós estamos fazendo.
de janeiro, Dia Estadual do Movimento pela Vida e Paz. 9 anos sem Gustavo Russo. Sairemos em grande caminhada de São Brás até Mauriti com João Paulo II, onde serão homenageadas todas as vítimas da violência no nosso estado. Então, a paz só será possível se caminharmos juntos, sociedade e Estado. Caso contrário, não vemos outro horizonte. Todas as nossas autoridades do Estado do Pará foram convidadas. Muitas já confirmaram. De outro estado, temos a presença confirmada da senhora Tânia Lopes. Até logo. Até logo. Até logo. Obrigada. Hoje o meu sorriso vai sair assim. Tá certo. Tá. Fechamos toda essa questão dos apoios, né? Graças a Deus tiveram alguns entraves, nos deixaram assim um pouco preocupados, mas aí hoje a gente viu que realmente o nome Movida pesa, sabe, dentro da sociedade hoje. Na véspera, no dia 29, estava passando no jornal falando do Movida, uma reportagem. Quando foi no dia 30, aconteceu isso com ele. Aí estava nessa confusão, teve a missa de 7º dia, aí eu peguei e comecei a pedir para a imprensa que eu queria o telefone de alguém do Movida, deram meu telefone para a Andredina e para a Iranilde, aí elas entraram em contato comigo, aí quando foi no dia da caminhada, no dia 10 de janeiro de 2009, aí eu fui para a caminhada e desde então eu entrei no movimento. Já se vão quase 6 anos. Nós vamos para as ruas, nós mobilizamos, nós fazemos caminhadas. Enfim, para você ter uma ideia, só no primeiro ano que aconteceu o caso com meu filho, nós fizemos 5 caminhadas, só do Gustavo Russo. Aí, depois, já com os movimentos, a gente já começa a fazer também. Quando nós sentimos que um caso não está andando, a gente faz uma caminhada, faz um manifesto, aí aquele caso já vai para a pauta, já é resolvido com maior celeridade. Em primeiro lugar, eu vou falar, né? Fiz a intermediação com o Capitão Mourão e a resposta foi realmente coerente. E o que mais também nos alegrou foi saber que o processo está no andamento adiantado. Com certeza, até segunda ou terça-feira, já teremos uma resposta sobre esse julgamento. E nós sentimos a necessidade, né, de formalizar, criar uma identificação daquele grupo. Foi quando surgiu o nome Movida, que já era um movimento pela vida. Movida ficou mais fácil das pessoas, né, gravarem o nome. Aí em 2010 já veio a formalização, né, o registro do movimento. E isso foi fazendo com que também, com a ajuda da internet, outros movimentos nacionais começassem a ter conhecimento do Movida aqui em Belém. Hoje nós somos respeitados não só no Pará, né, mas nós temos o nome em termos de Brasil. Agora mesmo eu estou muito emocionada porque a gente acaba vendo e se repete, né? Nos lugares que a gente vai, é a mesma dor,
é a mesma manifestação e a mesma expressão da dor, né? Através dos banners, é através das falas, é a ideia genial dos guarda-chuvas, né? Que aí vem a questão da criatividade. A gente vê uma praça no meio da cidade, né? Com pessoas se mobilizando. E essa troca, né? De dar cidadania, das necessidades da população, que são essas ações sociais, e ao mesmo tempo poder manifestar a sua dor e o basta, né? É a busca pela paz. Eu acho que a Belém está fazendo muito bem isso, Movida consegue trazer um trabalho, né, de protagonista dessa situação, apesar da dor. Nossos entes queridos foram tirados de forma brusca. Nós não estamos em busca de vingança. O que nós queremos é que, de fato, a justiça prevaleça. A polícia prende, no outro dia, o que acontece? A justiça solta. É muito triste nós continuarmos a ver todos os dias no jornal a quantidade de homicídios que tem na nossa cidade. Se eu dissesse que eu não acredito na justiça, de um certo modo eu vou estar mentindo, né? Justiça foi feita dentro do que a lei brasileira me oferece, foi. Estou feliz? Não. Acho que ninguém está. Ninguém está por quê? Porque a lei brasileira ainda é branda perto do que a gente perde. Perto do que a gente sofre, perto da dilaceração que tem na vida de quem fica aqui. Quando você se transforma em vítima, você fica eternamente vítima. É muito difícil uma reparação do agressor ou do Estado, quando é um caso de violência do Estado, né, institucional. E o assassino dele, o Bernardo, foi condenado a 30 anos, dos quais 12 ele vai ficar no fechado. E depois ele vai ser solto, vai continuar a vida dele. E o Maico?
E não é só o Maico, é Mike, São João, São Gustavo, São Brunos, que continuam e continuam e continuam. Se eu não tivesse ido para as ruas e fazer o trabalho que eu faço, talvez eles até achassem que eles estavam certos. Mas como eles perceberam a minha persistência, né, a minha luta, hoje eles reconhecem. Na área civil, o Estado foi condenado. O Estado foi condenado, né, a fazer a reparação, porque pagamento não vai pagar. Dinheiro não paga a vida de ninguém. Mas a reparação financeira para a esposa, né, que dependia do trabalho dele, porque eles trabalhavam juntos, né, um dependia do outro, a esposa, o pai e a mãe, todo esse sofrimento. E a reparação financeira vai ser justamente hoje, como já existe um movimento legalmente constituído, para dar continuidade ao movimento e ajudar tantas outras famílias que têm um desamparo total. Nós precisamos nos mexer e dar os braços, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém. A sociedade civil tem o seu papel, os governantes têm o seu papel, né? As famílias, com todo o seu sofrimento, estão desenvolvendo o seu trabalho, têm o seu papel. Tem que agir, porque só a solidariedade e o entendimento de que existem muitas mais pessoas de bem do que as pessoas do mal, só isso é que vai fazer transformar. Então, se isso aconteceu dentro da minha família, alguma coisa tem que ser vista, tem que ser feita. Se ele morreu, eu tenho que evitar pelo menos que 100 morram. Se nós que sofremos na pele desistirmos, os outros também não vão fazer nada. Então a gente tem que continuar na luta. Então isso acaba sendo também o nosso motivador e o grande desafiador. Não desistir. E à medida que eu fui conhecendo como funcionava, eu vi e comecei a achar que aquilo que não é certo e que nós precisamos urgentemente, não só o meu caso, mas tantos outros casos, precisam que o país acorde para essa questão da impunidade. Um dia nós venceremos, meus amigos. Um dia nós venceremos, nós veremos a justiça triunfar nesse país. A família do Adalto, Adnilson, Adriele, Adriano Augusto, Alan José, Alexander, Alan Barbosa, Amauri Pacheco, Ana Lúcia, Anderson Cardoso, Andréa, Andrei, Benedito, Bianca, Bruna, Bruno Abner, Carla Adriele, César, Cristina, Daniel, Davi Ribeiro, Denison Malato, Diego, Dr. Modesto, Dr. Salvador, Edilson, Edinaldo, Edson Pereira, Elza, Eleonara, Luan, Lúcio, Emerson, Fabrício, Fábio Teles, Feliciana, Gabriel, Gilson, Graciele, Gustavo Russo, Cabo Hélio, Haroldo Heraldo, Haroldo Pereira, Henrique, Irmã Dorothy,